dia a todos. Meu nome é Fábio Milanês, trabalho na Eugin, sou gerente comercial da região Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agradeço a presença de vocês todos aí no fórum, né? A gente sabe que é importante aqui esse tipo de evento, não é sempre que acontece, né? Uma vez por ano. Então é importante vir aqui conhecer as novidades de automação comercial e a gente fica feliz aí quando vê aí o pessoal está visitando o fórum. Falar um pouquinho da estrutura da Eugin. A Eugin começou na década de 50, começou com máquina de costura, né? O húngaro fugiu da Segunda Guerra Mundial, sabia costurar, veio para São Paulo e tudo começou com máquina de costura. A automação já tem 15 anos na Eugin, né? Foi uma das últimas áreas a ser criada e hoje já representa mais de 25% do faturamento. Temos duas fábricas, uma em Mogi e uma em Manaus, e mais ou menos 1.500 funcionários. A Eugin tem 10 áreas de atuação, uma delas é a automação comercial. Temos também máquinas de costura, a Kennel vem pela Eugin, cozinhas de alto nível. Então são 10 áreas de automação que a gente veio aqui representar. Temos dois produtos hoje para falar para vocês. Primeiro é o leitor de código de barras, QuickScan QD2100. Né? Fabricação Datalogic, né, que nos autorizou a fabricar em Manaus. Tem um produto que hoje tem em BNDES. A gente sabe que vários clientes hoje fazem a opção por faturamento via BNDES, onde o juros é menor, né? Então é um produto fabricado em Manaus e que está no BNDES. Qual o diferencial? Garantia de 5 anos no leitor e no cabo. Claro, o cabo só não pode chegar cortado, né? Mas por mau contato a gente garante ele por 5 anos. Resistente à queda, né? Que é um diferencial que a Eugin tem hoje. Nosso concorrente, que é o laser, ele não pode ser jogado no chão, porque aí o mecanismo mexe e acaba não conseguindo ler os códigos. Como ele tem uma captura a tecnologia de captura de imagem, permite aí a resistência à queda. 5 anos de garantia, então, no leitor e no cabo, lê DANF, lê nota fiscal eletrônica, velocidade de leitura 270 scans por segundo, né? A maioria dos nossos concorrentes, que é na tecnologia laser, é 72 scans por segundo, então ele tem uma velocidade aí mais ou menos 4 vezes maior que o nosso concorrente, que é a tecnologia laser. Custo hoje, R$ 250. Então, custo-benefício hoje é o melhor leitor aí no Brasil para venda. E o outro lançamento da Eugin é a impressora fiscal, modelo K, né? Ela vem com serrilha e guilhotina, serial e USB. Principal diferencial, garantimos a MFD dela, o uso da MFD, até o final da memória fiscal. Se esgotar a memória MFD antes de acabar a memória fiscal, a gente troca sem custo para o cliente. Hoje é o principal diferencial da Eugin. A gente sabe que tem outros modelos de impressoras fiscais que você bota no supermercado, onde tem maior volume de cupom fiscal, tem durado 2, 3 anos. A gente garante até o final da memória fiscal, mais ou menos 7 anos e meio, sem esgotar a memória MFD. O que acontece? Memória MFD não é que nem memória de computador. Memória de computador, quanto maior for, mais informação vai caber. Memória fiscal é um pouco diferente. Por quê? Antes, você emite o cupom aqui. Antes do cupom ir para dentro da memória MFD, a gente compacta ele. E depois a gente manda lá para dentro. Então o diferencial do Eugin é que tem a melhor compactação do mercado. Então com isso a gente consegue garantir o uso da memória MFD até acabar a memória fiscal. Tá? Uma impressora que tem vale lacre também. Então, hoje quem não é lacrador consegue comprar ela e levar nas credenciadas e não pagar o custo de lacre. Está homologado com as principais software houses do Brasil. A Eugin tem uma política também de enviar impressora em demonstração, caso precise homologar algum cliente corporativo, em alguma software house da região, a gente faz o trabalho de demonstração sem custo para os parceiros. Tá? A Eugin hoje é o fabricante que tem o maior mix de produto. A linha é maior na parte de automação. A gente tem impressora fiscal, não fiscal,
balança, gaveta, computador. Só tem o TF discado, dedicado, tem o Pegou. Só não trabalhamos com software. Nosso negócio é ter parceria com a software house. A gente indica a software house e elas indicam a gente. O negócio da Eugin é fabricar hardware. Tá? Hoje, então, a revenda consegue chegar dentro de um cliente final e fazer o checkout inteiro com a Eugin. Né? Tem outras marcas, você tem que botar o leitor de uma marca, gaveta de outra, impressora fiscal de outra, micro de outra. Se você se tornarem parceiro da Eugin, você consegue chegar no cliente e botar o checkout em todo Eugin. Desde a gaveta, leitor, micro, computador. Aí eu achei ela aqui, que é a minha parceira aqui, que fica na DN, né? Veste 100% a camisa da Eugin. A gente está ali esperando vocês para trocar uma ideia e ver se a gente consegue encaixar algum produto nessa parceria com vocês aí. Tá bom? Obrigado a todos. Olá pessoal, meu nome é Paulo Callas. Vou falar um pouquinho sobre Diebold, né, bem rapidamente aqui para vocês. E depois eu aguardo vocês lá no stand para vocês verem os produtos que eu vou apresentar aqui agora. Bom, o primeiro produto que eu vou falar é um PC que a gente fez o lançamento agora no início do ano. É o MT9580-504. A gente batizou esse PC de Verus Compact. É uma máquina com processador Atom D510, é um processador moderno da Intel. Ele é dual core, 1.66 GHz de velocidade. Ele tem um HD de 160 GB. Ele é também, por ser um Atom, né, ele não precisa de resfriamento do processador. Porém, para que a gente sabe que a utilização desses PCs, normalmente no ponto de venda, fica lá embaixo do gabinete, um monte de coisa em cima e tal. Então a gente procura dar mais segurança ao produto e a gente colocou um cooler em cima do processador. A placa desse PC, a motherboard, é uma Foxconn, né? Então uma placa de boa qualidade, né? Que traz confiabilidade e segurança. Também ele tem um baixo consumo de energia, então 45 watts aí de consumo. Uma coisa importante também é que esse PC pode ser vendido pelo cartão BNDES, né? Isso também ajuda bastante na comercialização. Outras características desse PC são as interfaces. Ele tem uma interface paralela, duas interfaces seriais, né? Com a possibilidade de você ampliar para 4 seriais, 6 USBs, certo? Ele vem acompanhado também de mouse e teclado, e tem 1 ano de garantia. Eu queria falar também um pouquinho da fonte. Uma fonte Mini ATX, né? E essa fonte ela aquece muito. Então a gente tem um cooler na fonte, mas um cooler bem reforçado, com rolamento. Todos os coolers que a gente utiliza nos equipamentos são com rolamento. E isso faz com que o produto fique com a fonte sempre fria. Eu liguei o PC de manhã aqui e está até agora ligado. Se vocês passarem lá pelo estande, tenham uma curiosidade, eu tirei a tampa lateral. Põe a mão na fonte, vocês vão ver que ela está geladinha. Tá? Isso é interessante, é importante ressaltar. A gente tem a versão sem sistema operacional e a versão com sistema operacional. O sistema operacional Windows 7 Professional. Ok? Bom, então 1 ano de garantia. Esse é um produto que tenho certeza que vocês vão colocar no cliente de vocês, não vão ter problema. É a mesma confiabilidade que a gente tem nos produtos, nas impressoras, que muitos de vocês já comercializam e conhecem o produto, foi transferida também para o PC, tá certo?
Bom, a Diebold, ela tem essa característica de fazer produtos com confiabilidade, porque a gente fornece para bancos, e os bancos têm uma exigência muito grande em relação a RMA e outras coisas. Então, você não pode ter um produto que você coloca lá no banco, quebra, volta, não dá para acontecer esse tipo de coisa. Além do que, a gente coloca o produto, dá garantia e tem um prazo muito curto para reparar o produto. Então, às vezes o SLA é de 4 horas e você está com uma agência num lugar muito distante, você tem que ter segurança de que o equipamento não vai quebrar. Então, a gente faz os equipamentos com esse tipo de confiabilidade, tá certo? Bom, outro produto que eu quero apresentar para vocês é a TSP GT. Essa é uma impressora térmica, tá pequenininha a letra aí, né? Acho que nem dá para ver direito, mas é uma impressora térmica extremamente robusta, interface USB, ela é drop-in, ela tem interface gaveta, né, para abertura de gaveta, e nessa interface de abertura de gaveta você também pode colocar um buzzer, por exemplo, e fazer tocar esse buzzer ao final da impressão. A velocidade dessa impressora é de 250 milímetros por segundo, e ela pode utilizar bobina de 80 ou 57 milímetros de largura. Também tem corte automático, sistema de troca de bobina drop-in. É uma impressora extremamente resistente. Vocês indo lá no stand, eu vou mostrar para vocês, você pode abrir e fechar a impressora com violência que ela não quebra a tampa, não arranca a tampa. É bem resistente mesmo. Tem os comandos da Star, né, que são da Diebold, né, e tem os comandos compatíveis com as impressoras de mercado. Então, você pode substituir uma impressora qualquer ali e colocar entrar no menu da impressora, set de comandos ali, escolher padrão 2 e ela funciona como as impressoras de mercado. Tá? Então, você pode fazer essas alterações aí. Ela tem um ESC-POS, né? Então, por isso que, quer dizer, a linguagem utilizada é normalmente ESC-POS, então, quando você põe no modo ESC-POS, ela vai ser compatível. Ela também vem com um software, um CD que acompanha a impressora, que é bem interessante. Ele te dá inúmeras possibilidades. Então, nesse CD, nesse software, você pode, por exemplo, puxar imagens do seu computador e introduzir essas imagens, tanto no cabeçalho, como no rodapé, ou mesmo como marca d'água no cupom, sem precisar mexer no aplicativo do cliente. Então, se o cliente tem um aplicativo dele lá, você coloca essa impressora, instala o driver e você consegue, então, fazer essas alterações no cupom. Você pode fazer várias coisas além disso. Por exemplo, você pode mudar o texto do cupom. Então, o cupom mandou lá escrito uma pizza de mussarela, uma Coca-Cola, não sei o quê. Aí você pode chegar e falar, não, eu não quero que escreva Coca-Cola, eu quero que escreva beba Pepsi. E você vai lá e você processa isso nesse software e ele troca, ele substitui a palavra. Cada vez que aparece Coca-Cola, então, pode mudar para beba Pepsi. E pode, por exemplo, colocar uma promoção ao final do cupom. Ele consegue fazer isso daí, esse software. Além disso, esse software também registra todas as operações feitas no dia. Ela não é uma impressora fiscal, pessoal, mas ela registra todas as operações, todas as impressões feitas no dia. E você tem esse banco de dados arquivado no seu PC. Então você, por exemplo, passaram-se 10 dias, você quer ver um cupom que foi impresso há 10 dias atrás. Você põe a data lá e ele vai buscar essa informação e te apresenta. Se você quiser reimprimir esse cupom, você pode reimprimir.
Ela também tem um recurso de múltiplas cópias. Então, se você tiver necessidade de fazer várias cópias, você pode fazer uma original e mais 4. E cada uma dessas cópias você pode fazer do jeito que você quiser, colocando cabeçalho ou não, rodapé, marca d'água. Cada uma das cópias você programa de forma diferente. Então é um produto bem interessante. Dá para fazer muita coisa com ela. Ela já vem com suporte de parede. E aí ela faz... Quando você põe na parede, ela vai imprimir de ponta cabeça. Então, esse software também inverte a impressão. Esse software tem a possibilidade de você utilizar também uma porta serial virtual. É muito simples programar isso daí. É só entrar no ícone lá e colocar uma COM1, aceitar, e ela já está entendendo que tudo que for para COM1 é para ir para USB, e aí ela imprime na USB tranquilamente. Bom, eu convido a todos para irem conhecer esse produto, que é um produto bem interessante e vale a pena vocês conhecerem, porque pode fazer um diferencial aí na venda do equipamento. Oi. Não, a memória é do seu computador, porque o software fica instalado no computador e ela joga todos os registros dentro do computador. Tá, pessoal, ele perguntou se tem memória na impressora, eu falei que não, a memória de registros é no computador, tá ok? Obrigado, pessoal. Uma pergunta aqui, posso responder? Oi. Tem uma versão com conexão Ethernet, aí não é AGP, é a LAN. PSP143LAN, inclusive tem aí no stand de software houses, aí tem 2 software houses que estão com esse produto exposto com interface Ethernet. Mais alguma pergunta? Ok, então, obrigado. Bom dia. Alô? Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerson Leme, sou gerente técnico da Honeywell aqui no Brasil. E, primeiramente, agradecer aí a ADN por poder compartilhar esse dia com vocês e pela oportunidade de poder mostrar um pouco mais dos nossos produtos ali no nosso stand, tá? Hoje eu queria falar um pouco sobre a nossa linha de produtos. Hoje é um dos maiores portfólios da indústria IDC. A gente fornece leitores de código de barras com tecnologia laser, linear imager, area imager. A gente também tem produtos a laser semifixos para supermercados e lojas de conveniência. Leitores bióticos, que são equipamentos para supermercados onde você precisa de uma produtividade bem grande no checkout. Então, esses produtos aqui, na parte biótico, são produtos que a gente chama de arrasto. Você passa o produto aqui pela frente da janela do equipamento e ele automaticamente, independente da posição que está o código de barras, ele faz a leitura. Por isso que ele chama arrasto. Passa só o produto, não se preocupa onde está o código de barra e muito menos a posição que isso está sendo apresentado ao equipamento. Além disso, ele tem balanças integradas, ele pode ter balança integrada, que pode pesar o produto e eliminar aquela balança da feirinha, tá? Essa é a linha de leitores para o varejo. A gente também tem produtos para integradores, produtos OEM, né? Quem usa esse tipo de produto é o fabricante de verificador de preço, é o fabricante de BDM, os fabricantes de BDM de caixa de banco também usam esses equipamentos integrados nas aplicações. São máquinas bem resumidas, são máquinas, os módulos óticos de leitura que a gente fornece para os fabricantes e esses fabricantes fazem a integração no produto. A nossa marca não aparece, só que a leitura é feita com nossos produtos também. E ali a parte de leitores, computadores portáteis, que são pequenos terminais, né, que vocês fazem transações, que podem ser feitas transações de dados através deles. Mas hoje eu queria dar destaque a um lançamento que é o Voyager 1200. Para quem já conhece o Voyager 9540, 9520, eles continuam, né, vão continuar sendo fabricados, não existe nenhuma data limite de fabricação ou quando isso vai deixar de fabricar, mas a Honeywell entendeu que ela precisa oferecer um pouco mais para os clientes do Voyager que vendeu tão bem. Afinal de contas, a gente vendeu praticamente mais de 4.500.000 unidades do Voyager.
Então, eles entendem que isso, nós entendemos que isso tem que ter um benefício a mais, por isso veio o Voyager 1200G. Ele mantém o mesmo formato do Voyager, então quem já usa o Voyager não vai encontrar uma mudança muito grande em termos de formato, tá? Ele é até um pouco menor, mais confortável de fazer a utilização. Possui a tecnologia CodeGate, que é quando você aperta o botãozinho para confirmar a leitura do código de barra somente, ele dispara o laser e a hora que você vê qual é o código que você deseja fazer a leitura, só apertar o botãozinho e ele confirma e transmite essa informação para o computador. Qualidade de leitura é um outro diferencial muito grande nesse equipamento. Tá? Se vocês verem esses desenhos aqui embaixo, esses são códigos que geralmente leitores a laser ou leitores linear imaging não fazem a leitura em função da qualidade de impressão e, em muitos casos também, o contraste de impressão desses códigos. Tá? Esse produto ele já vem com contraste de impressão de 10%. Então, essas situações de código de barras ou códigos riscados, eu tenho alguns códigos lá no stand, vocês podem constatar isso. Você pode riscar o código de barras, mesmo assim ele consegue fazer a decodificação em função do algoritmo decodificador e também em função desse contraste de impressão de 10% que está aqui. Tá? Ele possui IP41, que permite ao usuário limpar o equipamento com um pano molhado, com alguma coisa mais úmida, sem que isso entre dentro do equipamento e cause algum tipo de dano. Tá? E o mesmo cabo de comunicação para toda a nova geração dos produtos que estão surgindo. Então, o cabo do Xenon funciona aqui, é o mesmo cabo. Tá? Então, um cabo só você precisa ter no seu estoque para alimentar o Xenon, o Voyager 1200 e os novos produtos que virão. A Honeywell tem essa tendência de usar os mesmos insumos ou acessórios para aquelas linhas de produtos que são do mesmo segmento. Aqui um diferencial, uma tabela comparativa, contraste de impressão, 35% contra 10% do Voyager 1200G. Interface de comunicação é um outro diferencial muito importante para essa linha de produtos. O Voyager ele tem single, só tem uma interface, então se ele é USB, é sempre USB, se for teclado, é sempre teclado, se for serial, é sempre serial. Para você fazer essa conversão, trocar o protocolo de comunicação, tem que trocar o cabo e trocar uma plaquinha interna também. Tá? No Voyager 1200 já não existe essa necessidade. Se você precisar converter de um protocolo de comunicação para outro, é só comprar o cabo de comunicação adequado, lá que você deseja fazer a conexão, e pronto. Ele já vai estar funcionando porque o decodificador já está preparado para as 3 interfaces de comunicação mais comuns aí no mercado, que é o USB, teclado e RS-232. O IP Rating, que é a proteção contra infiltração de água e poeira, no Voyager nós não tínhamos nenhuma, e no 1200G já é o IP42, que permite que você limpe o equipamento com pano úmido sem que isso penetre dentro do equipamento. Janela resistente a riscos, além de ter um acrílico mais resistente, a janela do equipamento é um pouco mais recuada para dentro. Então, mesmo que o usuário tente riscar alguma coisa, era muito comum você pegar o Voyager e o usuário pegar a caneta e ficar fazendo o contorno no equipamento. Nessa linha de produtos 1200G, isso já não acontece porque a janela está um pouco mais recuada e sem muito acesso para o usuário. Botão de CodeGate embutido, o suporte já montado no equipamento, bem simples de fazer a montagem, e caiu os SKUs. Como nós não temos mais 95, como a gente vai fazer tudo num produto só, o 1200 já vem com o que oferecia o 9520 e o que oferecia também o 9540. Essas duas linhas de produtos se resumiram em uma só. Ok? Bom, esse é um novo produto. Eu estou aqui com ele. Tem um design bem futurista até. O Voyager já veio com essa definição de bem futurista. O Voyager 1200 acompanha essa mesma linha, com todas essas vantagens que eu te falei. O produto está lá no meu stand, se vocês, peço que vocês visitem e vejam e constatem isso que eu estou falando, porque realmente é um diferencial muito grande para essa linha de produtos. Tá? Bom, além disso, o que eu gostaria de falar para vocês? Nós temos algumas promoções que foram lançadas essa semana e vão ficar até o dia 31 de março. Tá? Quais são essas promoções? A campanha Test Drive,
Quem não recebeu esse e-mail pode pedir para o pessoal da ADN que eles vão te encaminhar, tá? Que é uma sugestão que nós fazemos para que vocês que trabalham no dia a dia, que estão nos clientes, né, tenham de uma forma mais... uma forma promocional, equipamentos para que vocês possam ter internamente e também possam apresentar aos seus clientes, né? Sem depender do showroom, do distribuidor e muitas vezes do fabricante. Às vezes, por uma questão de tempo, de disponibilidade de máquina, vocês acabam perdendo o time da venda, porque não tinha uma máquina para chegar lá no cliente e apresentar e mostrar a funcionalidade. Então, a gente está criando essa promoção, que tem um desconto bem interessante. Eu não sei exatamente aqui quais são os valores, mas o distribuidor, a ADN, sabe exatamente qual é isso e pode passar para vocês. Nessa condição especial, vocês vão poder comprar. Quando vocês clicarem nessa página aqui, que vocês vão receber do e-mail, vai abrir isso daqui. São 2 equipamentos por CNPJ de cada um desses 2 modelos, tá? Então, vocês vão poder adquirir 2 equipamentos Dolphin 6500, a um preço promocional muito interessante, e 2 equipamentos, o 1902, que é o Xenon Bluetooth, a um preço também muito convidativo. Vocês podem preencher, selecionar aqui para onde vocês têm que mandar isso, e a gente encaminha isso para o distribuidor e vocês fazem a aquisição. Tá? Essa é a campanha Test Driver, e tem uma outra campanha chamada Showroom, que é do Solaris. Também a gente tem interesse de fazer com que vocês tenham o seu showroom e tenham os equipamentos para demonstrar para os seus clientes. Também é um preço muito interessante, muito acessível. Da mesma forma, clicou no e-mail marketing, você já tem acesso à página, ali você preenche os seus dados, e quando vocês selecionarem aqui quantas peças vocês desejam comprar, que são 2 por CNPJ também, vai abrir um campo aqui embaixo. Se for uma peça, você seleciona qual a interface de comunicação que vocês desejam. Se forem 2 peças, vai abrir o leitor 1 e leitor 2, porque você pode querer um leitor em um protocolo de comunicação e o outro em uma outra interface. Tá? Se você desejar o mesmo protocolo para os 2 leitores, é só selecionar protocolo de comunicação para um USB e para outro USB também. Você vai receber 2 leitores com a mesma configuração de protocolo de comunicação. Ok? Então, a gente entende que esse é um passo importante para fazer com que o cliente que está ali na ponta reconheça, saiba o diferencial dos produtos, aquilo que a gente fala nas apresentações, ele veja isso acontecendo, a performance de leitura, diferencial de produto. E para mostrar isso para o cliente, vocês têm que ter o equipamento. Essa é a iniciativa da Honeywell de fazer com que vocês tenham acesso a isso. Ok? Bom, da minha parte é isso. Obrigado pela paciência aí. Vou estar lá à disposição, demonstrando Voyager, os outros produtos do nosso portfólio, e aguardo vocês por lá, ok? Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Eu sou o Fernando, da Zebra, tá? E alguns de vocês já visitaram o stand aqui ao lado e sabem que a Zebra trabalha com identificação. Tá? Da mesma forma que a Honeywell trabalha com leitura, a gente identifica os produtos com etiquetas, mas não só com isso, com recibos e também pulseiras e crachás, que depois vão ser lidos nesses leitores todos. Tá? Então, esse é um ponto importante. A Zebra trabalha com identificação, e nos processos dos clientes de vocês, eles têm que sempre identificar. O mais comum, e que vocês já conhecem, são as etiquetas. Etiquetas autoadesivas com códigos de barra. Mas não só isso. A Zebra também, além de identificar objetos, através dessas etiquetas, identifica pessoas. Pessoas com crachás, cartões e também pulseiras. E é disso que a gente vai estar falando hoje. Os clientes de vocês precisam, de uma forma ou de outra, identificar pessoas. Tem a solução tradicional, que está exposta aqui do lado, a gente imprime na hora um cartão. Mas, para muitos ambientes, o que você vai precisar é uma pulseira. Exemplo, hospitais. Outro exemplo, laboratório de análises clínicas. E uma impressora simples, que pode ser colocada em ambiente hospitalar facilmente. Uma troca de mídia mais simples ainda, que é um cartucho. Parece um videocassete. Só que não é só no ambiente hospitalar ou de laboratório que a gente tem essa necessidade. Existe um mercado bem grande para ser explorado de ambientes como esse aqui onde a gente está, do resort.
shows, eventos, casas noturnas. A pulseira da área médica, você já acabou adiantando uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que o custo da área médica é em torno de 50 centavos de real, uma pulseira. Para a área médica, considerando as necessidades de segurança, precisão, durabilidade da pulseira, aguentar álcool, por exemplo, esses 50 centavos se pagam tranquilamente, se justificam plenamente. Para ambiente, eu até te agradeço pela pergunta, para ambiente de diversão, recreação, não se justifica. Porque o concorrente, nesse caso, é a pulseira de Tyvek pré-impressa, já viram? Que no máximo ela tem um número serial. Ah, isso aqui me atende, custa muito menos do que 50 centavos, muito menos. Você fala, por que eu vou usar uma pulseira desse tipo? A resposta é fraude, personalização, diferenciação. Só que, poxa, 50 centavos ainda é muito caro, nem essas vantagens justificam. Então, o que nós estamos lançando hoje aqui, agradecendo a possibilidade de estar falando de lançamentos, é uma pulseira chamada Fan e outra chamada Splash, que no caso da Fan, o custo é 50% menor. Opa, daí a conta já começa a ficar interessante. Tá? E o mercado, nos Estados Unidos, o mercado de saúde, os 150 milhões de dólares de identificação na área de saúde, tá? Identificação na área de diversão, recreação, 1,5 bilhão de dólares. É claro que a conta não se reproduz fielmente, trazendo para o Brasil, mas eu garanto que tem um mercado bem grande que a gente podia estar explorando. Eu digo que os valores vão mudar, mas a proporção talvez seja parecida. É um mercadão para vocês explorarem. Você já tem os equipamentos, já tem o discurso, aí agora tem os insumos num custo que justifica. Tá? Qual a diferença? Tá? A impressora é essa daqui, se chama HC100. Essa impressorinha, o pessoal da ADN tem os preços da impressora, bem como o dos cartuchos de pulseira. Em torno de 200 pulseiras por cartucho, se for para criança, 350. E as pulseiras? Tem uma que se chama Z-Band, Z-Band Comfort é o nome completo dela, para a área de saúde, e outra que se chama, as novas que nós estamos lançando, a Fan e a Splash, tá? Para a área de recreação. A diferença é, no caso da Z-Band Comfort, ou da Z-Band Direct, as áreas de saúde, elas são duráveis por até 14 dias em ambiente hospitalar, inclusive com aqueles materiais de limpeza hospitalares. Tá? Por outro lado, as de recreação, elas são intencionalmente menos duráveis. Intencionalmente menos duráveis. Tem uma chamada Fan, que é para 1 dia de uso, e tem outra chamada Splash, para múltiplos dias e ambientes aquáticos. No caso das de saúde, elas são resistentes à abrasão, à água e líquidos desinfetantes. Aqui a gente não tem essa questão da desinfecção. Tem uma cobertura prateada de proteção, que até evita micróbios e germes. Aqui não é o caso. E ela é segura para uso até mesmo em ambiente de raio-x e tomografia. Aqui nós não temos que ter essa restrição. Por isso elas são mais baratas. Tá? E os custos, esse é o ponto importante, significativamente menores. No caso da Fan, que é para 1 dia de uso, metade do custo da hospitalar. No caso da Splash, 1/4 mais barato. E é resistente à água. Mesmo a Fan pode se usar, se for por 1 dia só pode se usar na água. A outra pode se usar múltiplos dias no ambiente de resort com piscinas como esse. As aplicações da Fan, aquela que dura 1 dia só. Controle de acesso e ponto de venda, o POS, sem dinheiro. Ponto de venda sem dinheiro. Você liga ela num computador, na entrada do parque, na entrada do estádio, na entrada do show, coleta os dados, gera... Não. Nós temos o software que pode baixar gratuitamente da internet, chamado Zebra Designer, mas nós também temos um programa para desenvolvedores para compartilhar a descrição da linguagem de programação para você poder embutir isso dentro do software de controle que você já tem. E você pode até mesmo acoplar uma webcam no computador e imprimir uma foto branca e preta,
Mas uma foto que consiga identificar tudo para quê? Para evitar fraude. E se for um ambiente de parque aquático? Mesma coisa. Ou navio de cruzeiro, ou praia. Controle de acesso e pagamento sem dinheiro. E é muito comum os frequentadores não carregarem dinheiro. E não quererem carregar dinheiro. Nem cartão de crédito, tampouco. E você consegue viabilizar isso para os seus clientes dessa forma. Só que você não vai fazer isso, você tem que motivar os seus clientes a não fazerem isso com uma pulseira pré-impressa. Que o risco de fraude aumenta. Como que está o mercado de identificação de pessoas? Pessoas, não estou falando de etiquetas. Ainda não se adota muito, esse é o fato. Principalmente no Brasil. Se nos Estados Unidos não se adota, aqui menos ainda. Quem está utilizando pulseira, utiliza a pré-impressa de Tyvek, que no máximo tem um númerozinho de série. E a ideia é que quando você oferece, vai vir, já estejam preparados, vai vir a resposta dos clientes, mas é muito caro. Não, que é isso, 25 centavos, não, ainda está caro. Você tem que vender valor. E tem um valor grande nisso. Quais são as dores dos clientes que vocês vão conseguir resolver com esse tipo de produto? Fraude e roubo. Isso em alguns eventos é essencial, em alguns parques também é essencial você ter controle e proteção contra fraude e roubo. Um tipo de fraude muito comum é empréstimo. Eu compro um passe de 3 dias, eu vou no primeiro, dou para o meu colega ir no segundo e o outro vai no terceiro dia. Isso é uma espécie de fraude. Se você tiver uma foto na pulseira, inviabiliza. E tem outra coisa, essa pulseira é autoadesiva e tem umas ranhuras aqui, se você tentar retirar, ela rompe. Fica evidente a fraude. Não só rompe, como também essa tinta aqui sai. Outra coisa, muitos parques e eventos querem saber como que o seu cliente se comporta dentro do ambiente. Em quais brinquedos ele foi, em quais atrações ele foi, onde que a fila está maior. E você não consegue... outro exemplo também. Já viram aqueles parques de diversão onde você despenca de algum brinquedo e tira uma foto, o brinquedo tira uma foto? Como você faz para resgatar essa foto depois? Ou você entra na fila do quiosque das fotos, ou você resgata depois através do seu número. Você passa no local, só passa a pulseira, já, sua foto está aqui. E as transações são lentas. Além de você não conseguir coletar os dados, não saber o perfil de uso das pessoas dentro do seu empreendimento, para saber qual brinquedo está dando lucro, qual está indo melhor, você também tem a questão da lentidão nas transações. As dicas que a gente dá para vocês. Demonstrar o retorno do investimento, não falando só do custo, falando do que se ganha. Levantem outros custos. Qual é o custo anual das fraudes? Por exemplo, roubo de ingressos ou empréstimos entre pessoas. E mais, tendo facilidade de pagamento, não tendo que carregar dinheiro, quanto mais os visitantes iam utilizar dentro do parque ou dentro da casa noturna, se ela tivesse facilidade de pagamento. Às vezes você deixa de fazer uma compra porque é difícil fazer essa compra. Não é porque você não tem dinheiro para fazê-la. Então, vocês têm que puxar pelos seus clientes, é uma venda mais consultiva, entendem? Não é e eu tenho um ditado que eu adoro, eu sempre repito nos nossos eventos. Ninguém sente falta daquilo que não conhece. Você sentia falta de celular quando não tinha celular? Tudo bem que agora você reclama dele quando ele toca demais, mas você não vive sem, certo? Ninguém sente falta daquilo que não conhece. Se os seus clientes não conhecerem uma solução como essa, eles não vão pedir. É uma postura proativa das revendas de levar, olha, sabe esse teu problema? Eu tenho uma solução para ele. Entendeu a diferença? E tem a impressão também de códigos de barra inteligentes, com antenas, né, que é mais caro. Então essas são as percepções. Assim, alguns deles vão falar, mas eu quero com rádio. Tudo bem, existe, mas ainda está no estágio que é muito mais caro. Pessoal, puxem pelos benefícios. Vão reduzir fraudes, vai aumentar o consumo, vai melhorar a velocidade, diminuir a manipulação de dinheiro por parte dos funcionários do empreendimento, permitir coleta de dados, saber como que eles se comportaram,
vai viabilizar diferenciais, clientes VIP, ser VIP pode ser de uma cor diferenciada, ou se não quiser fazer cor diferenciada, um código diferenciado. E os benefícios para os visitantes, esses foram os benefícios para o empreendimento. Para os visitantes, não precisar carregar dinheiro, menor risco de perder ticket ou ingresso e personalização. Pessoal, os números das peças eles vão estar disponíveis para venda através da ADN, preços com a ADN, por favor. E eu sou responsável agora por essa região aqui. Vou estar bem mais próximo de vocês, precisando de uma defesa desse conceito perante os clientes, não só desse, mas de todos os outros, por favor, das impressoras de etiqueta, das impressoras de crachá também. Eu estou às ordens, tá bom? Visitem o stand e vejam ao vivo. Obrigado. Bom dia, meu nome é Edson Yama. Bom, tem gente aqui que, quer dizer, eu conheço pouca gente daqui, apesar de estar no Sul há bastante tempo trabalhando com automação por código de barras, tá? Vou apresentar a DataLogic. Na realidade, a DataLogic é um parceiro novo, acho que boa parte de vocês ainda não conhece, principalmente via ADN, automação. A DataLogic é uma empresa italiana, nós somos divididos em 3 grandes grupos. A parte de automação de esteira aqui não está no Brasil, mas a gente tem muita automação espalhada pelo Brasil, porque muita máquina vem de fora com automação de esteira, já com os equipamentos internos, máquinas de soldas para a área industrial. A parte de mobile, que eu sou o principal responsável aqui no Brasil. E a parte de scanning, que muitos de vocês já conheceram, o nosso parceiro Fabril, a Eugene, está produzindo o VS2200, os leitores, né, o QS, mas vamos lá. Antes de eu começar literalmente, acho que a maioria de vocês é de automação comercial. Levanta a mão. Quem é de sistemas? Software. O resto é basicamente parte de venda de equipamentos, manutenção, contratos. Legal, ótimo. E daí nós temos alguns amigos, né? Pessoal de coletores, tá certo. Já, muito bom. Bom, que a gente tem na parte de coletores, né? Principalmente vocês estão chegando na área de automação comercial. Onde a gente vai ganhar mais dinheiro vendendo para o supermercadista, né? Principalmente a área de varejo? Boa pergunta, né? Porque a área de automação, ele já pôs o scanner, já automatizou a esteira, já pôs a esteira elétrica, já pôs o leitor de código de barra, já tem a impressora. Cadê o Fernando? A impressora Zebra lá para identificar os produtos que não tem, emite a etiqueta de gôndola. O processo está começando a saturar em termos de o que oferecer mais para o cliente. A parte de vocês, principalmente para vocês, a parte de coletores de dados pode ser um grande ganho. Que eu faço o quê? A auditoria de gôndola do supermercado, eu faço a parte de entrada de produtos do mercado, verifico se a etiqueta do produto que está chegando para aquele problema, o velho problema, você passa o código de barras no caixa, está produto não cadastrado. A gente faz com que os equipamentos verifiquem esse tipo de problema antes de chegar no caixa, para evitar a fila do caixa, parar o faturamento do teu cliente. Esse é o grande negócio que a gente vê para a área de coletores na área de varejo. E mais tarde eu vou fazer uma apresentação também de alguns outros produtos, que é vinculado muito à parte de frente de caixa, que é o pré-scan, tá? E o grande, vamos dizer, para nós da área de coletores, pelo menos para mim, pessoalmente, profissionalmente, é a vedete do negócio, é fazer a lei de marketing, né? Como fazer que o consumidor compre mais, que é o Joia, é um produto que a gente está lançando mundialmente, que para nós eu diria ainda que realmente é aquele carro conceito, aquele projeto conceito, mas já está mais palpável, está mais próximo de nós. De lançamento de produtos DataLogic. Primeira coisa importante a dizer para vocês, todos aqui compram via distribuidor, tanto é que o evento é da ADN, estão todos aqui, né? Esse é o principal recado. A DataLogic, primeira coisa, a gente não vende direto ao usuário. Eu dou atendimento ao usuário de pré-venda, ajudo a fazer projetos para o usuário, via revendedores, se o usuário me ligar direto, eu faço o projeto para eles, porém, a venda é via revendedor, via agente. E a parte de pós-venda, quando o cliente não tem assistência, a gente dá um meio para fazer o atendimento. Tá? Esse é um diferencial que a gente tem. Por isso que a gente lança hoje a nossa plataforma Power Tree.
força 3, né? A gente não faz nada sozinho. Eu sou fabricante, eu tenho que entregar para vocês a tecnologia, produto de boa qualidade e algumas vezes tentar fazer o preço, né? O preço é o mais complicado, que o vender o valor agregado é sempre mais difícil, mas a gente está sempre juntos. O segundo, o grande parceiro que a gente tem é sempre o distribuidor. A gente não vende nada direto. Eu não tenho nota fiscal no Brasil, então o meu distribuidor ele importa, ele distribui e faz todo o processo de intermediação com o revendedor. Tá? Então, duas coisas, são os 2 pontos da força A3. E o terceiro de vocês, para a gente ajudar a captar quem que é o cliente, o que o cliente precisa, e aí a gente forma o famoso tripé. Né? Legal? O outro lado que a gente é bastante preocupado, por ser uma empresa europeia, a Datalogy é um grupo italiano, é a parte de ROS. Para quem não sabe, faz bom tempo já que a gente segue essa norma, que tira a liga pesada das placas, por exemplo, solda, né? Tira o material chumbo da solda, e outros processos aí de metais pesados que seguem a norma ROS. E a parte de reciclagem. A reciclagem no Brasil a gente deixa para os grandes bancos, aí papa pilhas, papa baterias, mas a gente segue o mesmo conceito. As nossas baterias também são livres de chumbo. Legal? Os grandes lançamentos que a gente tem, o ELF, que é um PDA industrial, está aqui no showroom depois para a gente dar uma olhadinha. Ele é baseado, se vocês olharem a parte de cima, a gente está começando já a seguir um padrão de layout. Isso é importante, que para o cliente ele mudar de produto, mudar de plataforma hardware, visualmente a mesma operação, mesma tela, mesmas funções. E o Falcon X3 é a nova linha de produto, que ele é mais industrial, mais para a área de depósito, principalmente aqui a gente tem muita parte de porto e também para armazéns de supermercados. Isso aí são os 2 lançamentos que a gente tem da Datalogy aqui no evento. Mas lá no showroom eu tenho produtos para supermercados de até 5, 10 checkouts, o Memor, por exemplo, que é o pequenininho, que a gente brinca, o catálogo dele na internet está atrás de um bolso feminino, claro. Ele cabe, a gente brinca, a gente tem um slogan que fala que a nossa solução cabe no bolso, e realmente pelo tamanho e pelo preço. O grande usuário que a gente tem, apesar de falar que supermercado de até 5 checkouts, 10 checkouts, eu tenho uma rede de 6 lojas que tem 30 checkouts na maior loja, e todo produto que entra, ele tem lá 15 pessoas trabalhando com o Memor, fazendo a leitura para saber se o produto que ele pediu é o que ele recebeu, a quantidade que ele recebeu é o que está na nota, e justamente ele faz a parte de preços. Legal? Perguntas, fiquem à vontade. Tranquilo. E que mais? O que eles têm de diferente? A Datalogy, ela tem na parte básica ter produtos padrão. Tá? O que é o padrão? Plataforma Windows. Hoje ninguém é coletor de dados se não tiver Windows. Processador Intel, não tem jeito. Memória básica, leitura por captura de dados por imagem ou por laser, tanto faz. Que mais? Tela tem que ser hoje touch, porque é Windows, tem que ser colorida, não tem mais jeito. Então, essa é a nossa plataforma. E alguns desenvolvedores podem perguntar para mim, e o caso do Android, a caso do Linux? Linux, todo mundo abortou. O problema é que o Linux não tem paternidade, ninguém dá suporte. E quem fabrica hardware abortou, não vai fazer em Linux. Até o momento, a gente não tem nenhum concorrente, inclusive, com Linux. Android é a grande promessa. Só que muda, para quem desenvolve, muda a plataforma de pensamento de solução. Android, o pessoal começa a pensar em plataforma nuvem. Os clouds, que todo mundo hoje fala, cloud computing, que é a parte justamente de mudar a plataforma de pensamento de soluções para todo segmento. Seja varejo, seja indústria, seja hospital, uma série de outras aplicações. Tá? E o que a gente tem de diferente, né? É a grande versatilidade. Algumas pessoas já viram lá, mas a nossa grande patente é esse Green Spot. É que apesar de eu fazer a leitura, dar o beeper tradicional de boa leitura, eu ainda posso abaixar todo o volume, para não ter barulho, para não estressar na hora do inventário, por exemplo. Ele vai me apontar essa bolinha verde quando faz a leitura. O que é? Eu disparo a leitura pelo laser,
Em seguida, ele vai apagar o laser e vai me dar o verdinho se leu o código de barras. Tá certo? Depois eu peço para vocês olharem. Quem não viu ainda, veja lá na nossa... Posso falar barraquinha, Ismael? Bancada? Bancada mais bonita? No Lodinha nós temos. Então, vamos lá. Mesmo para código bidimensional, a nova família de bidimensional também tem o Green Spot, tá? Outra vantagem, a gente tem uma aplicação que a gente acaba incentivando bastante, fazer a pesquisa. Daqui a pouco acho que tanta gente vai ter essa solução, não vai fazer muito sentido, mas por enquanto a gente pode ganhar dinheiro, tá? Fazer a pesquisa de produtos do supermercado concorrente. Então você sai com um produto pequeno de mão, não vai fazer barulho na hora que lê o código de barras, e automaticamente, como o código de barras é padrão, eu posso inserir o preço do concorrente. Para supermercado que faz o jornalzinho, outro dia eu tive do interior do Paraná. Era Paraná? Espera aí, deixa eu ver. Perto de Curitiba, Colombo. Tem alguém do Paraná aí? Não. Então, ó, tem um cliente, tem um supermercado lá em Colombo, que estavam reunidos 3 irmãos fazendo a decisão do jornalzinho. E daí, como eu estava lá esperando, e eles falando, conversando, vamos praticar esse preço, tá ok, legal. Tinha uns 20 produtos no jornal, que era chamariz, que eram os âncoras do jornal. Daí eu, já que está na minha frente, eles estão sem cerimônia conversando, eu perguntei, só posso me intrometer nisso aí, né? Qual que é a estratégia de aprovar ou não o preço? Um dos irmãos lá, o dono, falou o seguinte, preço de custo. Falei, nossa, já pensou se o custo dele ainda... Tem 2 problemas, né? Não está ganhando nada e está com risco. Se ele estiver comprando mais caro que o concorrente, pior, né? Ele vai perder dinheiro, além do jornal, não vai vender. O cliente vai acabar indo para o supermercado do vizinho. E do outro lado, o supermercado, quando eu falei para ele que a gente podia fazer essa consulta de preços, olha, não diria que foi na hora, mas 2 semanas depois a gente vendeu o produto, por quê? Ele com prática zero... Ele não paga nem o jornal. Com essa possibilidade de fazer essa pesquisa no supermercado vizinho de 500 produtos em meia hora, ele consegue avaliar se o jornal está bom ou está ruim. E ainda consegue ganhar um lucrinho aí pequeno, porque ele vai realmente ter preços agressivos para concorrer lá com o Carrefour, com o Walmart, lá tem mais um grande lá que é o Big, né? O Big fica na perto da estrada. Tá, então, quer dizer, a gente tem bastante recurso, não só pensando em estoque, não só pensando em recebimento, auditoria, mas dá mais eventos para o terminal portátil, para o investimento do cliente. É o valor agregado que todo mundo fala, né? A Zebra fala, a gente fala, quem mais fala aí de software, né? Software faz sempre o recurso de aconselhamento. E para quem desenvolve também, e para quem vende, é uma outra plataforma que a gente segue. Se eu homologar um produto pequeno, em tamanho, em processamento, que é o Memor, o mesmo aplicativo vai rodar direto até o meu último produto top de linha, que é o Falcon. Porque a gente tem na nossa plataforma a escalabilidade padrão. A tela nossa é padrão, apesar de tamanhos diferentes, a definição dela é sempre a mesma, 240 por 320. A parte de teclados, mesmo eu alterando, eu tenho um processador à parte que reconhece o teclado e não altera o software. E a parte de leitura também é padrão, então vocês não precisam se preocupar. A única coisa que a gente tem de experiência, a gente toma cuidado se você fez a aplicação na tela grande e quer reduzir, algumas vezes não dá certo. Principalmente depois dos 40, né? A gente começa a ter probleminha de braço curto. Alguém tem aí? Não, não, né? Todo mundo é novo, todo mundo. Legal? Que mais? Vamos lá. O Green Spot eu já falei. E a parte agora é do varejo, que eu também estou com um produto. O Ismael já está falando que já estou enforcado. A Data Logic Scan, além do VS, basta o cliente ser usuário no mínimo de um VS 2 de 200. Eu consigo fazer o famoso papo-fila, que a gente vai falar do case do pré-scan, mas eu tenho a apresentação aí real no showroom. O que ele faz? Ele agiliza a fila através de uma pistola sem fio, e, com certeza, eu faço a fidelização do cliente. Tá? E a grande vantagem, não fiquem preocupados os desenvolvedores de software, mas eu não preciso homologar em receita fazendária, ele não faz nada na parte de servidor, ele é só uma solução de fazer uma leitura virtual, né? Como a gente brinca, a gente faz uma nuvem de leitura antes de entrar no VS. Tá? Eu os convido para darem uma olhadinha aqui na sala do dado. E aqui estão os meus dados. Para quem ainda não pegou meu cartão,
apesar de ficar em São Paulo, está pequenininho. É 11 5507 7721, é onde vocês não vão me achar, porque eu estou sempre saindo, mas pode deixar recado que a gente retorna. E o meu celular está aqui, é 11 9121 7749, e o e-mail é edson.iama@datalog.com. Mas tem meu cartão lá também, tá? O melhor recado para vocês, utilizem ADN, façam perguntas ADN, preços com ADN, como disse o Fernando, plagiando o Fernando, mas de toda maneira, se vocês quiserem alguma informação, porque nossa venda, felizmente, é consultiva, tá? Não adianta, a segunda venda de um coletor pode até ser uma venda sem muita pergunta, só pondo proposta, mas em geral a gente vende soluções. Então a gente faz venda consultiva, a gente conversa com o cliente, conversa com vocês, sem nenhum problema de ligar taxímetro, tá? Não tem risco, podem ligar, podem mandar e-mail que a gente responde. Legal? Antes de terminar, Ismael, tem mais uma palestra, NHS. Pois não, à vontade. Ah, ele aqui. Ah, é você, desculpa. Então, antes de entrar o nosso amigo Silvio, eu vou convidar todo mundo a levantar. Por favor. Isso. Dá uma boa espreguiçada. Isso. Pronto. É isso para lembrar que todos os coletores a gente tem uma preocupação por ergonomia. Tá? Porque o coletor a gente sempre pensa na solução evitando o ler. Tá? E aqui a gente também fica com aquela preguicinha. Tá? Legal, gente? Obrigado, bom dia. Estamos aqui do ladinho, mais tarde tem vamos dizer, o conceito do varejo, né? Quem fez marketing viu algumas leis do Kotler. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Silvio. Trabalho na NHS nessa área de desenvolvimento de produto e suporte para a área comercial. Eu vim trazer para vocês aqui um lançamento. Lá na NHS a gente costuma fazer o lançamento entre os meses de outubro a novembro. Então é do ano passado, mas seguindo a tradição da empresa, sempre no final do ano. Por quê? Porque é onde tem aquele volume maior de venda, né? Então a gente tem que atrair os clientes e tem que melhorar a performance. Falar bem rapidinho da NHS, para quem nunca ouviu falar ou conhece pouco, hoje nós somos o terceiro maior fabricante do Brasil em no-breaks. Somos a primeira empresa no sul do Brasil, em volume de venda, e somos associados à ABRAC. Somos a única empresa brasileira especializada em no-breaks para a área de automação comercial. O que eu vou apresentar para vocês é um no-break que a gente chama ele de PDV. Como o nome já sugere, né, a função principal dele é alimentar PDVs, aquela solução básica para grande autonomia com baixo custo. Ou seja, é uma solução de custo-benefício. Vamos ver aqui a carinha dele. Olha aí, ó, PDV 600S. S por quê? Porque tem bateria selada. Nesse equipamento aqui, olha, a gente substituiu aquelas baterias estacionárias, ou, para alguns casos, aí, o pessoal que gosta de colocar bateria automotiva, né, coloca lá, põe um engate na bateria, não precisa mais. Nós temos modelos onde você consegue ter grande autonomia sem precisar de banco de bateria externa. Esse modelo em especial, ele tem tripla proteção. Além de ele ser um no-break, de proteger a rede, etc., ele ainda é isolador. O que isso significa, gente? Vai acabar com aquele problema de queima de fonte, de queima de placa, de softwares que ficam travando toda hora, e a gente sabe que em 90% dos casos o problema está na rede elétrica. Um aterramento mal feito, uma rede saturada, às vezes a falta de aterramento também prejudica. Então, pensando nisso, acompanhando o segmento, a gente lançou esse produto. Então, ele é muito melhor do que um autotransformador, porque além de ele dar aquela proteção que todo mundo já conhece do no-break, ele consegue também proteger agora dessas questões de transientes, questões de cargas que a gente chama eletrostática, né? Que às vezes nem está presente na rede elétrica, mas se formam dentro do ambiente corporativo e que podem vir afetar a carga. Tá? Com esse modelo, todo e qualquer surto de energia vai ser dissipado nesse transformador que ele tem aí dentro. Ok? Vale lembrar também que bateria selada não vaza,
Então, para o transporte também facilita bastante. Hoje eu sei que um dos grandes problemas é o transporte. Nem toda transportadora quer levar as baterias estacionárias, ou as automotivas em alguns casos. E essa bateria, como ela não vaza, eu consigo mandar para vocês dentro do NoBreak. Já é um equipamento que vem montado de fábrica, ou seja, ele é plug and play, e tem garantia de 2 anos, incluindo as baterias. Eu gostaria de lembrar também, isso faz parte de toda a linha, mas eu queria ressaltar nesse produto o fato que é o seguinte: ele é bivolt automático de entrada e também é bivolt de saída. Hoje eu percebo que, principalmente no segmento de automação, existe uma grande demanda de produto 220 de saída. Então, com esse camarada aqui, você não precisa ter 2 itens em estoque. Você pode ter ele na versão 120 de saída e quando você precisar, você faz um jumper na placa dele, é uma coisa simples. Depois eu posso mostrar para vocês lá no nosso stand. Olha aí, ó, proteção e isolação evita o quê? Queima de fonte, queima de impressoras, que é um caso recorrente às vezes em algumas instalações. Impressora fiscal a gente sabe que é problema quando queima. Queima da placa, o reset de programas, ação de raios. E também, olha, é muito comum hoje a questão de CFTV, né? Ele ajuda muito na questão da preservação de câmeras nos sistemas de CFTV que vocês estão utilizando hoje. Elimina ruído de cabo coaxial. Às vezes você tem câmeras externas que apresentam determinados ruídos ou não funcionam direito. Ele vai ajudar bastante nisso aqui. Eu pus ali Speeddome para lembrar vocês o seguinte. Quem trabalha com automação sabe disso. As seguradoras não cobrem equipamentos de Speeddome. Equipamento de Speeddome ele é caro demais, o seguro não cobre mais. Então você tem nos condomínios um aliado para favorecer, para dar um benefício para o teu cliente final lá. Que é oferecer um equipamento que isola essas câmeras, ou seja, não é qualquer raio que vai queimar aquelas câmeras externas, especialmente os sistemas de Speeddome. Aqui ele por dentro, você vê o equipamento tem uma mecânica simples. O que eu quero chamar a atenção é para o isolamento. Então você vê que ele é um transformador maior, eu tenho ele lá na bancada. E aqui ó, você vê 2 fiozinhos que são ligados no negativo e no aterramento desse equipamento aqui, que isola completamente a saída da entrada. Então pode vir raio pela rede, pode acontecer o que for, ele vai acabar dissipando aqui, ó, nessa parte aqui do transformador, beleza? Aqui é a parte de trás dele, né? Existe a possibilidade para quem quer expandir, ele também tem a opção aqui embaixo para colocar uma bateria externa, para quem desejar, além das 2 horas que ele já fornece. Olha ali, ó, tensão de saída sempre 120, com a possibilidade de alterar via jumper para 220. Ok, a apresentação nossa é essa. Queria perguntar se alguém tem pergunta. Pode ser também sobre qualquer outra coisa de NoBreak. Mas é bem rapidinho, é só para fixar. Eu acho que é importante a gente falar dessa caixinha que fica escondida, né, que ninguém lembra. Agora não vai lembrar nunca mais, né, porque não vai estragar mais mesmo. Tá ok, gente? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Um bom evento aí, vai nos conhecer lá, vai nos visitar. Muito obrigado.